Graça e paz, pastor Fernando passando aqui para compartilhar com você o meu testemunho. Eu quero contar para você tudo que Deus fez na minha vida, como eu era antes de Jesus e o que o Senhor fez e está fazendo na minha vida. Eu sou pastor de uma igreja, pastor presidente de ministério, Assembleia de Deus, e sou casado com a minha esposa Sara, pastora Sara. Tenho aí meu filho Luiz Fernando, Ana Luísa, tenho a Nanda também, que é minha filha, tenho um neto, Deus já me deu um neto. Para quem não sabe, eu aos 17 anos de idade eu fui acometido por uma grave depressão, uma depressão maligna, onde que hoje nós entendemos que tudo aquilo foi trabalhar de Satanás contra a minha vida, ataques do diabo contra a minha vida. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus tem trabalhado para nos abençoar, para nos colocar de pé, para segurar nas nossas mãos. Eu sou natural da cidade de Anicuns, nasci lá na cidade de Anicuns em 1985. Eu nasci naquela cidade, onde nós passamos muitas dificuldades, assim quanto os meus pais para mim, e a gente nos mudamos para a cidade de Novo Brasil. Eu saí da cidade de Anicuns mais ou menos com 3 anos de idade, e os meus pais foram para a cidade de Novo Brasil ali para trabalhar em uma fazenda onde meu pai trabalhava como operador de máquina, e minha mãe sempre no lar, sempre auxiliando meu pai. Os meus pais não eram cristãos, embora minha mãe tinha a sua família, né? Embora, como eu disse, algumas pessoas da parte da minha mãe fiéis ao Senhor Jesus, mas a minha mãe não era cristã, não era evangélica, e meu pai, os parentes do lado do meu pai também não era evangélico. Portanto, o meu pai, mas a minha mãe ficavam muitos e muitos anos sem ir a uma igreja, sem participar de nenhum tipo de culto, né? De nada relacionado a Deus. Eles ficavam muitos anos. E a gente não tinha o hábito de estar numa igreja, de estar adorando a Deus como hoje a gente faz. A gente vai à igreja, a gente tem o nosso propósito de jejum, o nosso propósito de orar, o nosso propósito de buscar. Os meus pais não tinham isso, e a gente cresceu e a gente não assistia os nossos pais, na verdade, fazendo dessa forma. Nós não assistíamos os meus pais ir a uma igreja, nós não assistíamos os nossos pais orar, buscar a presença de Deus. E os meus pais sempre firmes na presença de Deus, meu pai muito trabalhador, graças a Deus o meu pai, Deus ainda tem dado misericórdia, meu pai está vivo pela graça de Deus. A minha mãe, eu tenho meus pais comigo até nos dias de hoje. Tenho hoje o privilégio de pastorear o meu pai, de pastorear a minha mãe. E os meus pais não frequentavam igreja nenhuma. Meus pais não frequentavam igreja nenhuma e era neutro, vamos dizer assim. Não ia nem na católica, não ia nem no espiritismo, não ia nem na igreja evangélica. A vida dos meus pais era mesmo trabalhar, do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Como a gente ficou e viveu muitos anos na fazenda, a fazenda em certas ocasiões é muito bom para o casal, onde que tira o filho ali do meio da convivência, né, de certas amizades, onde que estimula essas pessoas a ir para o mundo do crime, para o mundo do tráfico, para a prostituição. A fazenda ajuda muito, auxilia muito assim nesse aspecto. Mas embora quando a gente foi crescendo, a gente queria um emprego, queria um trabalho, e a fazenda não dava esse trabalho para nós.
tinha muito trabalho, mas não dava recurso financeiro para a gente. A gente não tinha recurso financeiro, onde que só o meu pai trabalhava e a minha mãe também. Somente os meus pais trabalhavam. E por essa situação, algumas dificuldades iriam aparecendo, porque os meus pais trabalhavam, a gente não ia à igreja, e quando mas o meu irmão foi crescendo, eu tenho 2 irmãos, e quando a gente foi crescendo, a gente viu a necessidade de ter o nosso próprio dinheiro, de ter o nosso próprio trabalho, e a gente não tinha porque estava na fazenda. A fazenda não dava um recurso para nós financeiramente. E o meu irmão Rainer, com 14 anos de idade, ele foge para Goiânia. Ele sai da fazenda, né, da presença dos meus pais, e vai para Goiânia. Vai tentar a vida lá muito novo. A minha mãe ficou muito triste, muito desesperado, meu pai também. Meu irmão foi somente com a cara e a coragem para Goiânia, com essa idade. Ele foi morar com a tia minha, daí a pouco ele envolveu com outras pessoas, saiu da casa da minha tia. A minha mãe muito desesperada, não sabia o que fazia, mas Deus sempre guardando, né, a vida dos meus irmãos. Deus sempre guardando a nossa vida, Deus sempre tendo um compromisso com a família do meu pai, com a vida do meu pai, com a vida da minha mãe, com os filhos deles, e Deus sempre guardando e fazendo com que a graça dele viesse a alcançar cada filho da minha mãe. Como eu disse para os irmãos, eu com 17 anos eu fui acometido por uma depressão maligna. Uma depressão onde que eu não tinha mais vontade de viver. A depressão, ela roubou isso de mim. A depressão, ela tirou os meus amigos, a depressão, ela tirou a vontade de eu sonhar, a depressão me tirou da escola, a depressão me tirou do convívio das pessoas, aonde eu sentia muita angústia no meu coração, eu sentia muita tristeza no meu coração, na minha alma, no meu ser, e tudo o que fazia não me trazia felicidade. Aonde os meus pais se preocuparam tanto e foi procurar ajuda médica, e procurando ajuda médica, eles somente gastavam dinheiro. O que o médico passava para os meus pais como remédio que iria me ajudar era somente para gastar dinheiro, somente para gastar dinheiro. E quanto mais remédio eu tomava, eu intoxicava mais e não via melhor e nem resultado. Eu vivia uma vida desprezada. O diabo, ele faz isso com as pessoas. O diabo, ele quer destruir a sua vida. O diabo, ele quer acabar com você. O propósito do diabo é destruir a família. A Bíblia fala que o diabo vem roubar, matar e destruir. E o diabo estava fazendo isso com a minha vida. O diabo estava matando o desejo de sonhar. O diabo estava roubando de mim, eu da minha casa da minha vida, tirando eu dos meus pais, tirando eu dos meus projetos, me tirando e ausentando eu dos meus sonhos. O diabo estava fazendo isso. E cada vez que eu tomava remédio, eu ficava mais triste, eu ficava mais angustiado, e até mesmo eu acho que a fazenda, por não ter um recurso financeiro, onde a gente ia crescendo, a gente não dava conta de comprar as coisas da gente, a gente vivendo sempre na dependência dos meus pais. Meu pai nunca deixou faltar o alimento, mas a gente vai crescendo, a gente quer ter o nosso dinheiro. Eu fui acometido por essa depressão maligna, essa depressão que me enchia de tristeza, me enchia do espírito e do desejo de morte. Foi aonde que eu comecei a usar alguns venenos para dar cabo à minha vida. Eu comecei a beber veneno, eu bebia remédio de todo jeito, eu fazia tudo que você pode pensar para tirar a minha vida, eu fazia. Eu colocava corda no meu pescoço, eu me enforcava, eu bebia veneno, eu fazia tudo para dar um fim, um ponto final na minha vida. E a gente sabe que a palavra de Deus nos afirma que tudo isso é obra do diabo. João capítulo 8, versículo 32
está afirmando: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Quando você conhece de fato a verdade te liberta. A verdade mostra para você o erro que você está cometendo. A verdade, ela mostra para você que não existe um outro caminho a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, ele muda a nossa história. Jesus Cristo de Nazaré, ele muda o nosso destino. E eu, dentro dessa dificuldade, com essa depressão, eu fui tentando viver uma personagem como que estava tudo bem, mas de fato não estava, contra a minha vida mesmo. Eu não sabia o que era viver, ter alegria no meu coração. E eu comecei a envolver com certas amizades, onde que eu comecei a ingerir bebida alcoólica, aprendi a fumar. Pela graça permissiva de Deus, eu nunca usei drogas, mas eu sempre com aquele desejo no coração de tirar a minha vida, de acabar com tudo, de destruir tudo. E as amizades faziam isso. As amizades também me incentivavam. Não aparecia um amigo para me aconselhar a parar de beber bebida alcoólica. Não aparecia um amigo para me ajudar a parar com o cigarro. Não aparecia um amigo para me levar para a presença de Deus. Não aparecia. Até mais na frente eu vou falar para vocês que Deus, ele cuida da vida do homem. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele cuida de você. Isso é importante quando você clama a Deus. Quando alguém começa a orar por você. Quando alguém começa a interceder por você. Quando alguém começa a interceder por você, Deus começa a trabalhar. Como eu disse, a minha mãe, ela, partes das pessoas ligadas a ela, dos parentes, era evangélica. A minha mãe, mesmo não sendo evangélica, mesmo não indo a uma igreja evangélica, a minha mãe começou a orar e clamar a Deus por mim, a buscar em favor da minha vida. Quantas vezes que a gente ia, a minha mãe me levava em centro espírita, não resolvia. A minha mãe me levou em vários locais, em várias igrejas, não resolvia. E não resolvia porque a gente estava indo no lugar errado. A gente tinha que ir a Jesus, Jesus de Nazaré. E muitas vezes a gente faz errado. O clamor da minha mãe alcançou as mãos de Deus sobre a minha vida. E eu não sabia o que era viver. As amizades faziam somente sugar aquilo que você tem. As amizades erradas só faz levar você cada vez mais para a sepultura. Só faz levar você cada vez mais para a sepultura. E eu quero dizer para você que Jesus, ele tem o poder de transformar a nossa vida. Um dia, minha mãe estava trabalhando na fazenda, mas o meu pai, ele chega na nossa casa e minha mãe me encontra espendurado com uma corda no pescoço. Minha língua já tinha saído uns 5 centímetros para fora, já estava com a cor preta. Eu já estava tendo visões naquele momento. Satanás, ele aparece para você. Ele aparece para você como ele é. E começa a haver uma guerra ali naquele momento. Quando a pessoa coloca uma corda no pescoço, aquela pessoa, para escapar da morte, somente pela oração de muitas pessoas na vida de alguém que está com depressão. Somente oração de muitas pessoas. E quando a minha mãe chega ali, minha mãe clama pelo sangue de Jesus. E ela não sabia o que fazer, até que ela tem uma direção de Deus. E ela pega a faca e consegue cortar a corda. E eu caio no chão, já sem respirar, já sem força nenhuma. E Deus começa a renovar dentro de mim a vontade de viver de novo, através da oração da minha mãe. Quantas vezes que minha mãe fez isso? Quantas vezes que eu pegava uma faca, saía escondido, e minha mãe nunca me deixou sozinho. Minha mãe nunca me deixou sozinho. Quando eu já estava com depressão, como a minha mãe, ela estava buscando de Deus, ela estava buscando, pela dor que ela estava passando,
Ela buscava Deus em todos os lugares, até encontrar o verdadeiro Deus. Você pode buscar Deus em todos os lugares, mas até o verdadeiro Deus se revelar para você. Até o verdadeiro Deus se revelar para você. E quando eu disse que a minha mãe não me deixava sozinho, a minha mãe me levava para o trabalho. A minha mãe me voltava comigo para o trabalho, para casa. E esse dia minha mãe me deixou em casa. Ela tinha que fazer comida para o proprietário da fazenda, e ela fez a comida agoniada, e quando ela voltou, eu estava à beira da morte. E quando ela teve a direção de Deus de cortar aquela corda e me dar ali e devolver para a minha vida. Muitas vezes que eu pegava a faca escondida da minha mãe e colocava a faca no meu peito. Colocava não é só de triscar a faca, não, é de colocar a faca e perfurar. E minha mãe tirava essa faca, e minha mãe entrava na guerra, e minha mãe lutava. Eu devo tudo isso para minha mãe. O quanto que a minha mãe passou trabalho, mas o meu pai comigo. O quanto eles lutaram pela minha vida. O quanto eles lutaram pela minha vida. Você que está ouvindo esse testemunho, eu quero dizer para você: lute pela sua família. Luta pela sua família, que é muito importante você lutar pela sua família, lutar pelo seu filho, lutar pela sua filha, lutar pelo seu casamento. Você precisa lutar pela sua família. A família é muito importante, que Deus nos deu, e nós precisamos lutar em favor da nossa família. Certo dia, a minha mãe consegue tirar do meu corpo essa faca. E além disso, quantas vezes que ela vem lutando e orando e buscando. Nessa época eu tinha 17 anos, eu fiquei de 17 aos 22. Aos 22, com depressão maligna. Meu pai comprou uma casa, conseguiu comprar uma casa na cidade, e a gente foi para a cidade para ver se arrumava emprego para mim e o meu irmão. E daí a pouco eu dentro daquela casa, aí a luta da minha mãe dobrou, porque eu não conseguia ficar dentro daquela casa. Eu via demônios 24 horas, demônio de todo jeito que vocês podem pensar, demônio no quarto, demônio nas gaias das árvores, demônio no asfalto, demônio de todo jeito. E quando eu entrei dentro daquela casa, a perturbação dobrou. Aí que a luta da minha mãe aumentou. Eu dava murro nas paredes de quebrar meus dedos da mão. Eu cortava os meus braços com caco de vidro. Eu bebia thinner, eu bebia veneno para tirar a minha vida. O diabo lutou muito contra a minha vida. O diabo lutou muito contra a minha vida. E minha mãe e o meu pai sempre lutando em favor da minha vida. Um dia, pela madrugada, minha mãe lutou muito, muito mesmo. Não foi um dia fácil para ela e nem para mim, onde que o diabo lutava demais com a minha vida. Eu consegui dormir um pouco. E minha mãe, de madrugada, ela deitada na cama dela, apareceu um homem de branco. E este homem de branco falou para minha mãe deixar de orar por mim, que a oração da minha mãe estava atrapalhando ele trabalhar. E minha mãe, ela insiste com aquele ser de branco que ela tinha que orar, que ela tinha que buscar. E quando a minha mãe começou a clamar, a repreender e não concordar com a palavra daquele ser de branco, aquele ser se manifestou num demônio horroroso e falou para minha mãe que tinha um propósito de ceifar a minha vida, que era para minha mãe desistir de orar por mim, porque ela estava atrapalhando. E naquele momento a minha mãe clamou, gritou por Jesus, e Jesus entrou naquele momento em ação e repreendeu a obra do diabo. Daí meus pais pedem conta ali na cidade aonde que eles moravam, ali numa cidade no Brasil, numa fazenda. Eles pedem conta, muda para a cidade de Itaberaí e me traz para a cidade de Itaberaí juntamente com a minha família, eu com depressão ainda. E a gente foi morar do lado de uma casa de um pastor que foi muito, muito importante para nós. O pastor Luiz foi muito importante para nós. O pastor Luiz ajudava meus pais em oração. O pastor Luiz ajudava
a minha mãe e o meu pai e me ajudava muito em oração. Antes desse fato, antes dessa mudança nossa para Itaberaí, Deus levantou 2 amigos meus, muito importante para que eu hoje seja um pastor. Deus levantou 2 amigos meus, Renato e Reinaldo. Cada vez que eu tinha aquela crise de depressão, a minha mãe mandava chamar eles chegavam ali e sentavam na beira da minha cama e pegava esse livro e lia as páginas desse livro e juntamente com a minha mãe clamava a Deus e me dava força de novo e me recuperava a vontade de viver de novo. E a gente mudamos para Itaberaí e fomos morar do lado da casa de um pastor que foi muito importante nessa época para nós, que nos ajudou cada dia, cada momento ali daquilo que a minha mãe, mas o meu pai precisava. Quando nós mudamos para a cidade de Itaberaí, nós precisávamos de cesta básica para sobreviver. As pessoas doavam para nós cesta básica, porque até meu pai, mas a minha mãe e eu com depressão, a gente se organizar, a gente tá pronto ali, a gente precisou muito das pessoas, e Deus sempre com o carinho dele abençoando para que as coisas viessem a acontecer como ele planejou, como ele pensou a respeito da nossa vida. E daí a pouco esse pastor foi me ajudando, eu ouvia a palavra de Deus, eu ouvia os louvores, eu sentia como se uma mão viesse entrando dentro de mim, tirasse aquela tristeza do meu coração, tirasse aquela angústia do meu coração e me devolvesse a vontade de viver de novo, e me devolvesse a vontade de buscar de novo. E daí a pouco eu aceito Jesus, na verdade eu já tinha aceitado, agora eu estou retornando à casa do Pai, eu aceito Jesus novamente e começo com um propósito de oração, com um propósito de busca. Daí a pouco Deus começa a me dar visões, Deus começa a revelar o profundo escondido para mim, Deus começa a me usar, e daí a pouco a gente vai fazendo a vontade de Deus. E pela graça de Deus, Deus me levanta, Deus me coloca a vontade de orar, Deus começa a pôr as pessoas certas no meu caminho, a buscar comigo, e a gente vai buscando a Deus, e Deus começa a revelar as coisas, me dava desejo de louvor, desejo de ler essa palavra, desejo de orar, desejo de jejuar, e Deus foi trabalhando na minha vida, e Deus tirou a depressão de uma vez por todas, Deus deu alívio aos meus pais, vida para mim, e eu fui para a igreja, já comecei a ter convite para pregar, para orar para as pessoas, para buscar a Deus, e eu pude contemplar o amor de Jesus na minha vida, eu pude contemplar a graça de Deus na minha vida, o quanto Deus trabalhou na minha vida para mim estar aqui hoje. Quando as pessoas me veem, as pessoas que me viram no passado, que hoje me vê nesse presente que eu estou hoje, como pastor dirigente de igreja, as pessoas veem e realmente acreditam que verdadeiramente Deus muda a vida das pessoas, verdadeiramente Deus transforma a vida das pessoas. E por isso que eu estou aqui para dizer para você, em 2012 eu me caso com a minha esposa, daí para cá a gente tem feito a obra de Deus, a gente tem sido abençoado por Deus, Deus deu para nós os nossos filhos, Deus deu para mim a minha casa, Deus me deu um carro, Deus me deu saúde, Deus me deu o ministério nas minhas mãos, Deus me deu pessoas para me cuidar, para me orar pela vida das pessoas, para me ajudar as pessoas. Eu estou dizendo para você, nesse breve testemunho, se eu for contar o testemunho inteiro aqui, seria muitas horas mesmo para concluir o testemunho, mesmo mais ou menos uma pincelada naquilo que Deus tem feito na minha vida, e tantos outros testemunhos que Deus fez na minha vida. Eu falo para você, volto a afirmar para você, o poder da oração, o poder da busca, o poder do Evangelho, o poder de Jesus sobre a nossa vida. Não deixa de buscar Jesus. Busque Jesus para a sua causa. Busque Jesus para o seu problema. Busque Jesus para a sua vida. Jesus, Ele está às portas. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta, Jesus prometeu entrar, Jesus prometeu mudar, Jesus prometeu que vai nos alcançar, mas nós precisamos abrir a porta. Eu quero dizer para você que somente Jesus pode mudar a vida do homem, somente Jesus pode nos transformar. Da mesma forma que Jesus me libertou da depressão, que Jesus ouvia a oração e o clamor dos meus pais, e que hoje Jesus me ouve muito, eu quero dizer para você: lute pela sua família, não importa o problema que você esteja passando, acredite que Jesus está trabalhando em seu favor. Um forte abraço, Deus abençoe você que até aqui ficou para ouvir esse breve testemunho.